Uma vez, certa feita, querido, existe uma história de um homem que foi contratado para colocar óleo, azeite na lâmpada de um farol, desses farol marítimo, para que os navios não atracassem, né? Para que os navios não ficassem presos entre rochas. E ele estava sempre ali. Todas as vezes vinham os seus superiores, de 30 em 30 dias, e traziam azeite. E eles traziam esse azeite para esse moço tinha uma responsabilidade. Ele tinha que pegar esse azeite todos os dias, subir até esse farol lá em cima, abastecer a lâmpada para que a lâmpada nunca apagasse. Porque se aquele farol apagasse a lâmpada, as coisas não se colocavam bem. Mas perceba que ela era um lugar remoto, de difícil acesso. Então quando você percebe isso, você entende que era apenas uma vez que os seus superiores traziam azeite para ele abastecer essa lâmpada. Era uma vez ao mês. Certa feita apareceu lá uma viúva, uma mulher, e ela pediu: olha, eu preciso de um pouco de azeite, porque a minha casa acabou o azeite e eu não tenho lâmpada. Ele falou: olha, tudo bem, eu te arrumo um pouco do azeite. Passou-se mais uns dias, apareceu um padre, e esse padre pediu: olha, filho, eu preciso de um pouco de azeite, porque o azeite também acabou lá na paróquia, nós precisamos de um pouco de azeite. E esse moço falou: olha, é um padre, né? Eu não posso negar esse azeite. E ele arrumou um pouco de azeite também para o padre. Quando chegou no dia 27 daquele mês, apenas no dia 1º chegava azeite. No dia 27 o azeite acabou naquele farol. E por ser um lugar remoto, não conseguiu chegar azeite naquele farol. E apenas 2 dias, querido, até o dia de abastecer, o dia que chegava o novo azeite, muitas embarcações bateram nas rochas e afundaram. Esse homem recebeu seu superior, já com a notícia que as embarcações haviam afundado, e ele foi demitido. E quando ele iria por ser demitido, ele disse: mas eu só fiz o bem, eu ajudei alguém que precisava com azeite, eu fiz o que era para ser feito. Passou um padre e eu também ajudei o padre, porque era sensato ajudá-los. O seu superior olhou para ele e disse bem assim: apenas uma coisa você devia ter feito e você não a fez. Não importa quantas outras você justifique como boas, você não fez a que estava proposta, por isso você está demitido. O que eu quero te dizer? Muitas coisas nós podemos fazer de boas na vida, mas apenas uma coisa nos é necessária: manter esse farol e essa luz acesa nos é necessário. Se faltar, querido, a salvação, embarcações irão afundar, nosso propósito de vida irá se desvanecer, será perdido. Por isso que abastecer a nossa lâmpada, cuidar para que essa lâmpada, que é individual, é pessoal, não tem como um abastecer a do outro, amém? É pessoal, cuidar do seu azeite, cuidar da presença, para que essa lâmpada fique sempre acesa. Ela é uma responsabilidade pessoal. Então diz assim comigo: apenas uma coisa me é necessário. Isso, querido, porque homens que vão até o fim conservam essa lâmpada todos os dias acesa. Homens que vão até o fim estão sempre preocupados em manter essa lâmpada acesa. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara:
Está acusando bateria, viu, gente? Amém? Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É tão interessante que o próprio Senhor fala que honrará aqueles que o honram. Diz assim: o Senhor vai honrar aqueles que o honrarem, mas aqueles que o desprezarem serão desprezados. Então, fato é que nós precisamos dar honra a quem de fato tem honra. E o Senhor nosso Deus, Ele é a honra para a nossa vida. E honrá-lo é o mínimo que se espera daqueles que querem encontrar o caminho do Senhor, respeitá-lo, honrá-lo, procurar um caminho de hombretude, procurar um caminho de grandeza, onde você encontra o reino do céu. É uma missão pessoal e individual, como aquele que mantém um farol sempre aceso. É tão interessante, Romanos 12:10 diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Olha que interessante, mais um fator da honra: preferir entregar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso é uma vida de luz, é uma vida de farol. É aquele que de alguma maneira está sempre preocupado em entregar luz aos outros, está sempre preocupado em abastecer o seu farol e iluminar embarcações continuamente, para que tudo flua de maneira bem tranquila e eficaz. Parece-me, querido, muitas vezes que a nossa vida, às vezes quando alguém está atravessando um momento difícil, a pessoa diz assim: será que eu sou luz para alguém? Só que uma vez que você falta com a sua luz, algumas embarcações simplesmente se batem. Muitas vezes, quando você deixa de viver a sua luz, de acender a sua lâmpada, alguns navios afundam. Tudo porque o Senhor deixou a sua vida para ser luz para muitas pessoas, amém? Então diz assim: eu sou luz para muitas pessoas. E os homens que vão até o fim são marcados por ser luz para muitas pessoas. Todos os homens que vão até o fim, eles têm essas marcas em comum, porque eles estão sempre iluminando muitas pessoas. Olha esse texto de 1 Reis, capítulo 2, verso 1. 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Olha a importância de manter-se na rota, a importância de ser luz. 1 Reis, capítulo 2, verso 1, tem uma declaração de Davi, seu filho, ensinando a ele a sabedoria e a ordem e os princípios das coisas. Diz assim: sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou a Salomão. Davi falava com quem? Salomão, amém? Davi ordenou a Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Ele estava falando assim: olha, está perto o dia que eu vou partir. O caminho dos humanos aqui está se acabando para mim. Então eu quero te dizer uma coisa. Aí ele segue dizendo: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Tem alguma outra versão aí que diz o quê? Ser homem. Sim ou não?
Tem alguma versão que está dizendo assim? Seja homem. Davi estava falando para Salomão assim: olha, porta-te varonilmente, seja homem. Agora Davi estava falando isso tudo. Aí olha o que segue dizendo no verso 3: obedecerás a tudo quanto o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, seus testemunhos, conforme está escrito na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os seus projetos. O Senhor estava conduzindo Davi a falar para Salomão assim: Salomão, tem muitas coisas que você precisa observar, Salomão, mas seja homem. O que o Senhor estava querendo dizer para ele? Porta-te como luz até o final. Não abandona pelo caminho, não deixe faltar azeite. Prepara a sua vida, tenha uma vida em que você empreenda com o Senhor e seja abençoado por isso. Querido, quando o Senhor está dizendo para Davi, que Davi estava representando e falando com Salomão, ele estava dando a direção da seguinte maneira: existem coisas que você vai precisar ser firme, e ser firme até o final. Não é ser firme em uma temporada, num momento ao só, porque é muito importante entender que nós não saberemos o dia em que o Senhor vai nos chamar. E ser firme é ser posicionado até o fim. Diz assim para quem está perto de você: se posicione, meu irmão, até o fim. Até o fim. Não, vamos lá, se posicione até o fim. Não vacila seu pé, meu querido. Não deixe que os dias se passem de forma aleatória na sua vida. Não deixe de acender o seu farol. Sabe que quando você está dentro de um propósito do Senhor, você está sempre acendendo uma luz lá naquele farol. Muitas pessoas são guiadas por aquilo que você faz. Muitas pessoas aprendem com aquilo que você faz. Muitas pessoas são iluminadas e conduzidas por aquilo que você faz. Sabe o que acontece, querido, quando um homem vai até o fim? Sabe o que acontece? Ele é recebido no céu com festa. Ele é recebido pelo Senhor, ele é recebido na glória, ele tem a sua vida eterna garantida, ele tem a sua coroa da vida totalmente garantida, porque ele foi simplesmente homem até o fim. O conselho é muito sábio, o conselho de Davi para Salomão é muito sábio. Ele disse: seja forte e seja homem. Quem que já viu quando alguém faz uma coisa errada, o menino faz uma coisa errada, o pai diz e fala assim: vira homem. É ou não é? Vira homem. Sabe o que Davi estava falando para Salomão? Seja homem. Agora é claro que essa palavra é para homem e para mulher. Seja firme nas suas convicções. Mantenha o foco até o fim. Não vacile os teus pés. Esses dias eu estava conversando, querido, é muito legal quando tem aquelas, eu falo que as rodas que edificam. Tem umas rodas que destroem a vida do cristão, mas tem umas rodas que edificam. E nessas rodas de edificação normalmente sai palavra e testemunho. E nessa roda de testemunho, nós estávamos gratos ao Senhor, o quanto o Senhor havia nos livrado de inúmeras coisas em que poderíamos ter morrido, perdido a vida e perdido a eternidade, que era pior. Deixa eu te falar uma coisa: mantenha a sua lâmpada acesa e não deixe apagar troco de nada. Vai aparecer muitas coisas para roubar a tua lâmpada. Vai aparecer muitas adversidades tentando te tirar aquilo que é de mais precioso, a preparação para o grande dia. Sabe, querido, nós como seres que não sabemos qual será o nosso dia e qual será a nossa hora, o mais sensato que nós podemos viver é nos preparar. Ai, pastor, essa palavra não é a palavra de bênção. Não há palavra maior em bênção do que essa, que é a salvação, amém? Não há palavra mais grandiosa do que alcançar o reino de Deus, amém ou não amém? E é tão interessante, meu irmão e minha irmã, que o Senhor fala através de Davi com Salomão, dizendo assim: mantém-se a força, mantém-se forte. Porque, querido, em algum momento ele podia titubear, ele podia balançar e dizer: eu não estou muito quente, eu não estou muito frio, eu estou morno. E a palavra do Senhor fala acerca de uma pessoa quando ela está morna, que ela está muito propensa ao fracasso espiritual. Então trate de buscar todos os dias como homem que você é, como a mulher que você é,
Trate de buscar todos os dias, porque há firmeza e você será bem sucedido em todos os seus caminhos. Não deixe fracassar o plano de Deus na sua vida. O Senhor tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Só que todos os dias vai bater pessoas na sua porta, tentando pegar um pouco do seu azeite, e te vai parecer maleável entregar o seu azeite. Só que saiba que pode ser que uma vez que você entregue o seu azeite, você perca a lâmpada do farol que ilumina as vidas das pessoas. Saiba que o grande propósito do inimigo é retirar de nós a salvação, porque ele já está condenado. E o fato dele estar condenado, ele quer roubar luz. Então todos os dias, se ele pudesse drenar aquilo que há de especial em você, ele drenaria. Mas graças a Deus ele não pode, amém? Então ele tentaria drenar, ele tentaria roubar. Então hoje eu falo, querido, com alegria no coração daqueles que vão até o fim, daqueles que conduzem a sua vida até o fim, daqueles que conduzem o propósito do Senhor até o fim, daqueles que são pais até o fim, daqueles que conseguem, querido, ser maridos até o fim, esposas até o fim, daqueles que lutam até o final em propósito, para viver um grande propósito com o Senhor, daqueles que não abram da sua salvação por nada, a troco de nada, não deixam ser abalados, mas mantêm a sua lâmpada acesa, não trocam por nenhum prazer, não trocam por nada dessa terra, mas estão em constante busca para iluminar e ser iluminado. Quando alcançar, querido, a tua coroa, você vai entender uma coisa: valeu a pena, sempre valeu a pena. Não deixe ser ludibriado ou enganado, porque o dia chega, amém? O dia chega, chega para todo mundo. O dia chega. Eu não vim para te desanimar acerca disso, mas eu vim para te alertar acerca disso e dizer quão importante é conservar a nossa lâmpada acesa. Homens e mulheres que vão até o final, que não vacilam o seu pé, que buscam a Deus constantemente, que não negociam a sua fé, que não abrem mão da sua trajetória, mas que conseguem declarar bem assim: eu fui até o final e o Senhor me recebeu. Sabe que há muita alegria no céu hoje, porque um dos nossos bravos valentes foi até o final. Você precisa ir até o final. Essa não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. E uma palavra de vida eterna. Você precisa ser fiel até o fim. Você precisa lutar até o fim. Ah, pastor, mas o que pensarão de mim? Eu sempre digo isso, há muito tempo eu parei de me importar com o que pensavam de mim, para manter-me fiel ao Senhor. Disse muitos nãos na vida, para manter-me fiel ao Senhor. Disse nãos que me custaram muito, para manter-me fiel ao Senhor. Nãos dolorosos que doeu na alma, doeu e dói, mas para dizer um sim para o Senhor. Saiba, seguir a Jesus é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Se a sua vida é uma vida de sim para tudo, você pode estar dando um não para coisas importantes. Toda pessoa que diz sim para tudo pode estar dizendo um não para ela mesma. Na nossa geração nós precisamos de homens que querem chegar até o final, pessoas que querem chegar até o fim, que dizem não. Não negocio valores, não negocio princípios, eu vou até o fim. Que não são seduzidos, que não são roubados, que não negociam, mas que querem chegar até o fim. Pastor, mas não somos perfeitos? Claro que não, mas temos um anseio no coração de buscar todos os dias para alcançar a eternidade. Homens e mulheres que querem chegar até o fim, que não abrem mão disso, não negociam. Não negociam isso. E que um dia o Senhor vai encontrar com você, e a frase mais que você vai ouvir que servo bom e fiel. Servo bom
e fiel. A coisa mais linda que você vai poder ouvir, querido, diferente de muitos que talvez vão ouvir: aparta de mim que eu não te conheço. Você vai ouvir: servo bom e fiel, guardaste os meus preceitos, meus caminhos, me honrou até o fim. Foi um bravo guerreiro, lutou, foi luz, foi como um farol que salvou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Foi como aquele que mantinha a sua lâmpada acesa, independente das circunstâncias, independente de quanto lhe custou manter essa lâmpada acesa, independente de quantos nãos teve que dizer. Sabe que esse moço do farol, querido, ele afundou embarcações porque ele disse um sim onde deveria ter dito um não. Tem nãos que são difíceis na vida. Como é difícil sair de algo. Como é difícil deixar algo para trás que te custe. Mas você consegue. Seja homem até o fim. Seja forte. Saiba que sua vida é mixaria. Sua vida, a minha vida, ela é mixaria. Por que mixaria? Ela é muito pouco. 100 anos é nada perto de uma eternidade. Se você viver, na melhor das hipóteses, 100 anos daqui para frente, isso não é nada perto da eternidade. Feliz é o homem, aquele que alcança essa coroa, querido. Feliz é a mulher a qual alcança essa coroa. A eternidade é algo de maior valor que nós podemos ter. Não há nada maior do que isso. Nós precisamos só de uma coisa. Isso é necessidade. Nós precisamos só de uma coisa. Nós precisamos do Senhor continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365, se for bissexto, 366 dias por ano. Ano após ano de nossa vida, nós precisamos estar em conexão com o Senhor, como aqueles que esperam a volta do Senhor, como aqueles que estão sempre ansiando. Sabe, Pai, se o Senhor voltar hoje, eu estou pronto. Sabe, com essa convicção precisa caminhar. Se eu não estivesse pregando essa mensagem, chegasse aqui, ou chegasse em qualquer lugar e perguntasse: se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Olha, eu posso dizer que talvez 50% das pessoas diriam: olha, eu não estou tão convicto da minha salvação. Pergunte quem está perto de você se você está convicto da salvação. Olha bem dentro dos olhos e diz: você está convicto da sua salvação? Não é para te acusar, tá bom? Nem espere a resposta. É só para refletirmos sobre isso. Vencer e vencer é o nosso objetivo. Você não vai passar anos em banco de igreja para perder, querido. Você não vai passar uma vida sofrida, muitas aflições, dificuldades para perder. Você não vai, você vai vencer para a honra e glória do Senhor. Você vai chegar até o fim, você vai alcançar a sua coroa de vida, amém? Você vai alcançar, você vai chegar até o fim, e você vai celebrar como esse nosso irmão hoje, que foi promovido. Vai chegar o seu dia, você vai dizer: Senhor, eu vou contigo, porque sabe para onde está indo. Meu querido, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, caminhar todos os dias lutando, manter a nossa lâmpada acesa e não negociar dia nenhum aquilo que o Senhor nos deu. Porque hoje o grande processo, o grande projeto do inimigo está em muito mais fazer com que nós venhamos a lutar com nós mesmos do que com Ele. Ele nos coloca na condição em que nós empenhamos batalha, mas aquela batalha em que nós lutamos apenas com nós mesmos. Muitas vezes você tem que lutar com sua mente, contra a sua mente. Muitas vezes você tem que lutar contra o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, então ele vai tentar te enganar em algum momento. O seu coração vai tentar te enganar em algum momento. Sabe aonde moram as suas emoções? Vai tentar te roubar, vai tentar te drenar, vai tentar te tirar, sabe, de algo valioso.
E você vai ter que lutar com isso também. Você precisa guardar seu coração, guardar sua mente, guardar sua vida e ir até o fim. Até o fim. Em 2 Samuel 23:15, fala um pouco de Davi. Mais uma vez, em um momento que Davi estava no auge da sua carreira, acontece algo que está marcado pela honra. A honra daqueles bravos soldados que não importa o que aconteça, eles dizem assim: eu vou até o fim, independente do que aconteça. Ah, mas e se você morrer? Eu vou até o fim, vivendo ou morrendo. Há bravura e honra, amém? 2 Samuel 23:15 diz assim: Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco de água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Diz assim: acampamento. Não, mais forte: acampamento dos filisteus. Fala essa palavra mais forte: filisteus. Terra do gigante Golias. Só para você entender. Tiraram a água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas a derramou como libação, uma oferta diante do Senhor, e declarou. Queridos, homens fiéis e que vão até o fim. Davi deu vontade de beber água, mas não era qualquer água, era uma água específica, a porta de Belém. Mas lá estava quem? Os filisteus. Os filisteus tinham como herói de guerra quem? Golias, a quem Davi já tinha matado. Golias. Então se pegam esses homens que foram buscar água lá, o que eles iriam fazer? Matá-los. Davi disse que estava com sede, eles foram e buscaram água. Deixa eu te falar, quanto custa a água hoje? Uma Vox, um pouquinho mais caro, né? Mas não chega a 30 conto. Quanto custa a água hoje? Para que você tivesse coragem de entregar sua vida. Por mais que a água fosse boa, não valeria tanto a pena a vida, sim ou não? A menos que fosse por uma questão de honra. 3 valentes, querido, entraram no terreiro do inimigo, buscaram lá a água. Esse soro aqui, caso... Estou aqui notando, falei, esse soro aqui não faz parte da administração não, tá, irmão? Vai que sim, né? Deixa ele aí, até o final a gente descobre. E o que acontece? Eles buscam a água e trazem para Davi. Davi estava naqueles dias que dizia: que vontade de beber uma água, mas não é qualquer água, é aquela água lá da cisterna de Belém. Os guerreiros pegam, quietinhos, os 3, os melhores, não eram os piores. Por que os melhores sempre são bons em honra? É uma pergunta, né? Os melhores sempre são os que mais honram. Você nunca vai ver um melhor que desonra, você sempre vai ver um melhor que honra. Diz assim: os melhores sempre honram. São homens e mulheres de honra, não são de desonra. Esses 3 pegam, vão, buscam água. Quando eles chegam para Davi: aqui, Davi, a água que você nos pediu. Davi vai e derrama, consagrando ao Senhor. Ele consagra ela ao Senhor, porque ele disse: olha, a água, esses homens colocaram a vida deles por essa água, mas não era a vida pela água, era a vida pela honra.
Não era o valor da água, era o valor da honra. Esses homens, querido, Josebe, Eleazar e Samar, eram homens de honra. Agora, se você entender, o primeiro deles, Josebe, com uma simples lança, matou 800 inimigos. Se você quiser ver isso, em 2 Samuel 23:8. Eleazar, o segundo deles, ele lutou com uma espada na mão, até a espada e a sua mão virar uma só. Ele foi usado para trazer grande livramento sobre Israel, lutando. Olha quem eram esses homens. É tão interessante, querido. Samar defendeu o campo de lentilhas. Quando os soldados vinham para cima dele, ele sozinho defendeu o seu campo de lentilhas. Em 2 Samuel 23, do 11 ao 12, você vê essa história. Agora, por que eu estou te contando isso aqui? Que foram esses três que não eram homens descartáveis. Vamos mandar os piorzinhos lá. Se morrer, não vai fazer falta nenhuma. Seria ou não seria? Sim. Sabe quem foi buscar a água? Homens de honra. Diz assim: homens de honra conservam seus valores até o fim. Não importa o risco. Eles mantêm aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem acerca do Senhor até o fim. Não retrocedem, não fogem, mas mantêm até o fim. Diz assim: o Senhor espera de mim que eu vá até o fim. O Senhor espera de nós que nós batalhemos até o fim. Até o fim. Ah, mas está difícil. Luta. Ah, mas está corrido. Luta. Ah, mas está tendo afronta. Luta. Ah, mas está tendo luta. Homens de honra não retrocedem. Lute até o fim. Não deixa que uma afronta, um ataque do inimigo roube seu azeite e sua lâmpada do farol se apague. Em nenhum dia. Porque em um dia você pode ter prejuízos que durarão uma vida toda, ou até mesmo uma eternidade. Um dia de lâmpada apagada pode durar para você uma eternidade. Pode te custar uma eternidade. Um dia de lâmpada apagada, um minuto de lâmpada apagada pode te custar uma semana, um mês. Quantas pessoas não fadaram as suas vidas a histórias tristes, porque não lutaram, se renderam, se entregaram a um caminho distante do Senhor. Sabe, querido, o Senhor, Ele conta contigo. De tempo em tempo Ele vem te entregar azeite. Eu sempre digo que o Senhor vem, a misericórdia do Senhor é muito boa. Quando eu não era convertido, querido, sempre Deus levava um crente na minha vida. Usava um, usava outro, e eu, igual Matrix, assim, ó, desviando. O tal desviado desvia mesmo, né? Não tem jeito. Mas Deus usava um, Deus usava outro, Deus usava. A grandeza da misericórdia do Senhor é sem fim, amém? E Deus foi usando os seus enviados para trazer vida, até que um dia o Senhor me tirou daquele vale, daquela escuridão, e começou a reconstruir sobre a minha vida. Usou inúmeras pessoas nesse processo, irmão, mas o Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou. O Senhor te resgatou, amém? Ele envia as pessoas para te buscar. Ele envia homens de honra, aqueles que estão com seus faróis acesos. São aqueles que não deixam as embarcações afundarem. Eles estão sempre iluminando a vida deles e acabam iluminando a vida de outros. Eles estão lutando e iluminando, mantendo o azeite. Mas para isso, são muitos nãos
que têm que ser ditos. Quantos não você disse hoje? Para começar, só por você estar aqui, você deve ter dito alguns nãos para você mesmo. Ou talvez algum não até para outras pessoas. Sim ou não? Tivemos que dizer não. Não ao desânimo, não ao cansaço, não ao colega desviado, não ao primo xarope, quem não tem um, né? Não, teve que dizer não. Só que você disse sim para você. Você disse sim para o Senhor. Quantos não você vai precisar dizer amanhã, segunda-feira? Quantos não você vai precisar para depois da manhã? Quantos não você vai precisar para a sua vida? Para que você mantenha um sim com o Senhor. Ai, pastor, mas eu tenho medo que vão pensar de mim. Eu tenho medo do que o Senhor vai pensar de mim. Que proveito tem em perder sua alma? Você pode ganhar muitas coisas, mas se você perde sua alma, não teve proveito nenhum. O Senhor, Ele nos chama, querido, a viver uma vida até o fim, uma vida de certezas, não é uma vida de dúvidas. É uma vida de confiar nele até o fim, de ser homem de honra, mulher de honra. Não importa, você está lutando, você diz assim: olha, parece que nós não estamos fazendo nada. Quanto era o preço da água? Nada. Mas não era pela água, era pela honra. Não é por água, irmão, é por honra. Não é a troco de algo, é a troco do reino de Deus, é honra em servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a honra que nós temos de servir até o fim. Não importa se vamos morrer ou se vamos viver, nós vamos até o fim, amém? O Senhor é contigo, querido. Homens de palavra. 1 Samuel 9:6 diz assim: entretanto o servo lhe aconselhou: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá, é bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Alguém na cidade diz bem assim: ó, vamos procurar um homem de Deus, que lá eu passo e eu vejo que o farol está aceso sempre, porque eu quero encontrar um caminho. Encontrar caminho sem luz não dá. Essas pessoas vão e procuram Samuel, porque estava com sua lâmpada sempre acesa. Diz assim: mantenha a sua lâmpada acesa. Fala para quem está perto de você, fala para quem está atrás de você, do seu lado, direita, esquerda. Não deixa ele permitir que apague a lâmpada não, amém? Vai aparecer muita coisa, muita gente para apagar, e você tem que estar disposto a dizer não. E essas pessoas são super gente boa, de verdade, são gente boa. Só que você vai ter que dizer não, mesmo sendo gente boa, mesmo sendo agradáveis, você vai ter que dizer não. Mesmo sendo padre da vizinhança, você vai ter que dizer não, para você dizer um sim para a sua lâmpada. Muitas vezes você vai ter que dizer não por coisas não ruins, coisas boas, e você vai ter que dizer não para coisas excelentes, para receber coisas excelentes. Quem se acostuma com coisas excelentes não aceita viver por coisas boas.
Grava isso no seu coração. Quem se acostuma por coisas excelentes não aceita coisas boas. Não é coisas ruins. Coisas boas não corrompem o coração de quem almeja excelência. Nós vivemos para alcançar a excelência da eternidade, da glória do Pai. Nenhuma coisa boa aqui será comparado à excelência que Ele tem disposição a nos oferecer. Não importa quantas coisas boas você tem separado, mas elas sequer se comparam àquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. As coisas excelentes do reino, não troca o seu óleo, pensando que você está fazendo uma coisa boa, dizer sim para algo bom, mas perdendo algo excelente. Porque muitas vezes nós temos as nossas histórias, que nós podemos contar, que parece ser o meio justificável da falha. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu meio justificável da falha não toca o coração de Deus. Isso é só o que você conta para você mesmo, para parecer justificável. As suas histórias, as minhas histórias, as histórias que nós contamos para nós mesmos, simplesmente é uma justificativa que às vezes nós criamos para parecer melhor na nossa decisão. Nossas decisões não precisam do nosso consentimento, nossas decisões precisam da instrução do Senhor. Muitas vezes você vai querer muito dizer um sim, mas a instrução do Senhor está te falando, diga não. E eu te digo, fale, faça aquilo que o Senhor está te indicando que vai dar certo. Esqueça de tentar fazer a sua vontade, porque no final, além de perder a sua vontade, você viverá a vontade do Pai, igual a Jonas. Podia ter vivido a vontade de Deus apenas pela instrução, ou seja, de boa, mas precisou de um grande peixe levá-lo e conduzi-lo e despejá-lo na praia. Não abra mão. Em Juízes 6:12, então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Dentre tantas coisas que você falou para quem estava perto de você, eu queria que você encontrasse forças e dissesse para ele: o Senhor está contigo, valente guerreiro, ou valente guerreira. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Amém? O Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Vá até o fim. Vá até o fim. O Senhor está contigo. Homens valentes, querido, segundo o coração do Pai. Mulheres valentes, segundo o coração do Pai. Homens tementes a Deus, temem ao Senhor. Mulheres tementes a Deus. Ah, eu gosto de Jesus. Seja temente ao Senhor. Você vai começar a encontrar algo novo no temor ao Senhor, que é a sabedoria. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Homens e mulheres que mudam seus ambientes para melhor. Homens e mulheres que estão sempre sendo um farol aceso para mudar para melhor a vida das pessoas que estão à sua volta. Sempre aconselhando algo que edifica, que ajuda, que transforma, sem perder a sua lâmpada. Homens e mulheres vitoriosos, amado, são aqueles que vão até o fim. 1 Tessalonicenses, já partindo para o final da mensagem, capítulo 4, verso 13.
que vai uma palavra de instrução para a igreja acerca do enfrentamento desse momento. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros, que não possuem esperança. Não entristecer não é sinônimo de insensatez, é sinônimo de conhecer o que nós vivemos e fazemos. Porque o coração, por mais que já sabemos da saudade, também sabemos do destino que foi provocado por aquele que combateu um combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Homens de honra levam até o final, até o fim. Não tenha nenhum tipo de ignorância, ou seja, ausência de conhecimento quanto a isso. Os que partem no Senhor estão como aqueles que descansam. Amém? 1 Coríntios 15, 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Ela foi vencida, querido. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Porquanto arguilhões da morte o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não nos vence. A morte jamais vai te vencer. A morte nunca será, querido, o fim para um cristão. Ela nunca será um fim para nós que temos a esperança verdadeira, que é Cristo Jesus. Sabe, você que pode nessa noite, eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós já estamos no fim. Aliás, quase no fim, temos a ceia. Já ia me esquecendo da ceia. Aqueles que dormem estão em Cristo. A morte não os venceu, amém? Nós somos invencíveis quando estamos em Cristo. Isso alegra o nosso coração, querido, imparáveis, invencíveis em Cristo Jesus. A nossa esperança, a eternidade que nos aguarda. Você pode, nessa noite, ter uma convicção de que no Senhor você é invencível. E olha que não importa quão bom você seja em todas as áreas, mas no Senhor você é invencível. Eternamente estaremos e caminharemos com Ele. E quando nos tocar uma ocasião em que um guerreiro ou uma guerreira partir para a eternidade, no nosso coração vai habitar uma grande certeza: alguém entre nós foi promovido. O sentimento de promoção hoje está no nosso coração. O sentimento que a caminhada com o Senhor é para se encontrar com Ele. E hoje alguém foi promovido entre nós. Mesmo que a saudade já habite antecipadamente no nosso coração, a certeza e a esperança da glória é que a morte não o venceu, mas pelo contrário, Ele triunfou sobre a morte, porque estava em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, meu querido. Você é invencível, imparável.